a missão impossível de vender o Ronielson. Porque assim, o Pedrão, 1 milhão por mês é difícil pagar, hein? O Fluminense é um dos únicos times hoje de maior porte no Brasil que não paga 1 milhão de salário para os seus jogadores. O Fluminense, que tem Thiago Silva, não paga 1 milhão para o Thiago Silva. Mas o Rony se acha no direito de pedir, tá tudo certo, do staff dele. A proposta que foi feita inicialmente não agradou, mas depois dessa movimentação da Leila, pelo que se tem notícia nos bastidores, o Fluminense voltou a carga para o Rony e que deve-se ter um desfecho dessa novela, último capítulo dessa novela, no final de semana, porque o Rony promete dar uma resposta para o Fluminense até o final desta mesma semana, se vai ou não então, para o Rio de Janeiro. Um detalhe do Ian Fleming, o autor do 007. Quem é que está pagando a maior parte do salário do Fagner? É o Corinthians. Então, não vai ser surpresa se o Palmeiras pagar parte do salário do Rony, porque é a única saída. Porque, assim como o Pedro, que ele gasta quase 500 mil reais de gel, o Rony, ele só vai sair se receber 1 milhão. Para ficar gastando chuteira, tentando as tentativas de bicicleta dele. Então, é isso. Então, esse 1 milhão vai ter que vir de alguém. Eu tenho quase certeza que vem parte do Palmeiras. Porque assim, vamos ser sinceros também. Eu, até o momento, enfim, eu vi algumas informações que o Fluminense, em determinado momento da negociação, quis desistir. Sim, a diretoria do Fluminense. E o Mano Menezes bateu o pé que quer o Rony de qualquer forma. E aí me vem muitos questionamentos, né, sobre, enfim, as condições psicológicas do próprio Mano Menezes, né? Eu sei que o dinheiro não é dele, mas, cara, eu tento entender o que tanto ele tem enxergado no Rony, com todo respeito ao Rony, sim, um jogador que fez grandes coisas no futebol brasileiro, dentro do que teve a oportunidade. Mas você conjugou bem o verbo, né? Fez no passado, né? Fez. Então, mas eu falo assim, todo esse esforço eu queria entender taticamente qual o desejo. Eu estou muito curioso para que essa negociação se concretize, porque eu quero ver o que o Super Mano Menezes vai fazer com o Rony. Porque, assim, não é possível. Parece que são 8 milhões de dólares, né? O Palmeiras tem 50% dos direitos do Rony, 8 milhões de dólares. E vamos supor que o Palmeiras pague metade desse salário, né? O Fluminense teria que arcar com 500 mil mensais mais 8 milhões. Deveria investir mais em scout também o próprio Fluminense, né? Porque, gente, mais uma vez, com todo respeito ao Rony, é muito dinheiro. Esse contrato claramente foi baseado em um momento melhor do Rony, sim, e também um espírito de gratidão, o que para mim é completamente compreensível. Mas quando você vai para outra realidade, de outro clube, tanto dinheiro em um jogador médio, para mim não faz o menor sentido. E assim, é uma derrota para o Fluminense no seu trabalho de scout, porque eu tenho absoluta certeza que você encontraria um jogador, se não melhor, mais jovem do que o Rony, por um preço mais barato. Então, é muito caro, é muito dinheiro. Então, a única, agindo como um advogado do diabo, é que, assim, eu insisto, ele não estava jogando na posição dele. O Rony, eu acho, ele tem muitas deficiências, ele paga porque não teve base, não teve categoria de base, então falta muito recurso para ele. Mas ele rendia no Atlético Paranaense, que o Palmeiras contratou, fez um duelo, o Grêmio também queria, e jogando pela direita. Agora, você pega, você é especialista de um lado, você tem que jogar no meio como centroavante que o Palmeiras não tinha, dando cabeçada em todo mundo para tentar abrir espaço. Ou jogar na esquerda. Cara, não é o mesmo rendimento. Então, é a única coisa que também... Eu acho que o Mano Menezes vive também uma fase terrível na carreira. Ele que vive de contragolpe, né? Então, até diz que quando ele vai almoçar é assim, ele primeiro espera... Quando o garçom vira as costas assim que ele vai atacar. Então, é isso. É a vida do Mano, jogar de contragolpe. Vai ter um velocista. Pelo menos é isso que eu penso também. Mas eu concordo com você. A fase do Rony, 2 anos ele não joga bem. Angélica, mandando mensagem pra gente. Isso aí, Abel que pague o salário do Rony em forma de gratidão por todo o seu amor ao Rony. Só acho que o Abel consegue pagar o salário do Rony e ainda sobra uma grana legal, hein? Dá. O valor do salário do Abel Ferreira é quase igual ao do Cosme Rio. Meu Deus do céu. Bom, gente, vamos pro Você Decide? Todo dia aqui nós relembramos a história da TV com esse quadro maravilhoso. Você decide aqui no Link Sport Clube. Caso você fosse presidente do Palmeiras, quem você demitiria?
Rony ou Anderson Barros? A pergunta tá na enquete para você. Colocar você para participar, para fazer o programa junto com a gente, votando na nossa enquete. Pode votar quantas vezes você quiser e dar a sua opinião também aqui no chat, beleza? Falcon, resolveu, tira o Estevão e coloca o Rony. Não é isso que você tá falando, né, Costa? Não, então, porque ele não tem realmente condições de brigar hoje por uma posição que é do Estevão, que vai ter o Facundo como reserva. Então, realmente, é normal isso, um time contratar 2 jogadores importantes e o que estava na reserva negociar. Mas o que o Palmeiras está fazendo está desvalorizando o jogador, expôs o jogador. E mais, eu conheço muito bem elenco. Isso pesa dentro do elenco. O Rony é um jogador muito querido por todo mundo. Não merece estar sendo exposto dessa maneira pela diretoria. Jogar mal, faz parte, não está jogando bem, negocia, mas não assim. Expôs e o Palmeiras vai ter que sim, vai ter prejuízo com ele. A maneira que foi feita é péssima. Eu acho que a condução é toda errada numa ponta a outra, né? Seja o próprio Rony de bater o pé, porque, assim, falando do futebol, pura e simplesmente, esquece valor de salário, esquece tempo de contrato. Ele não vai ser utilizado no Palmeiras. Eu acho que, assim, o Abel tem um amor incontrolável, impensável, ardente pelo Rony. Mas não tem mais clima entre Rony e torcida, pelo menos nesse primeiro momento, para ele ser utilizado dentro da equipe titular. Ele vai ficar afastado. A Leila Pereira, falando tudo que disse em relação ao Rony, me parece que também coloca um impedimento para ele ser titular ou sequer minimamente colocado nas próximas partidas. Para o Rony, seria melhor encontrar um lugar que pague o salário, unir os melhores 2 mundos, né, Pedrão? E que dê condições de continuar jogando. Eu, no caso do Rony, eu pensaria, é claro, é muito difícil e é uma coisa que eu não faço, fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, nem vou entrar nessa questão de salário. Mas pensando no jogador, na carreira do jogador, seria interessante para o Rony procurar um destino que ele fosse titular. Acho que no Fluminense ele seria titular. Então, e aí, a partir daí fazer algum ajuste, mas assim, na entrevista da Leila, em que ela disse que o Palmeiras não conta mais com o Rony, que ele não está nos planos, ela termina dizendo assim, mas se ele decidir ficar, ele trabalha no Palmeiras, então ele vai ajudar da forma que o Abel decidir, enfim. Ninguém explica, né? E aí eu disse isso alguns dias aqui e repito, porque dentro do mercado do Palmeiras, talvez ele seja mais utilizado do que a gente espera numa permanência. Palmeiras já deixou claro, a gente viu algumas informações aí também, que contratar um camisa 9 de excelência não é a prioridade da diretoria do Palmeiras, o que para mim é um grande problema, é um perigo, mas não acontecendo isso, né, não havendo a contratação de um camisa 9 para ser o titular no lugar do Flaco Lopes, eu não tenho dúvidas de que o Rony, por exemplo, terminará a temporada com mais jogos do que o Luigi ou do que o Thales. Por exemplo. Não tenho dúvidas. A não ser que o Raio caia de novo no mesmo lugar e que o Luigi e que o Thales sejam grandes fenômenos do futebol, o Rony entrega algo diferente do que o Flaco Lopes. Ele continuando... Não, peraí, vamos lá. Ele entrega algo diferente do Flaco Lopes, mas esse algo diferente é bom? Não, é algo ruim. Mas eu estou falando baseado no que o próprio Abel fez nesta temporada. Todas as vezes em que o jogo por bola aérea não estava funcionando e que o Flaco Lopes tinha aquelas partidas horrorosas dele, né? Porque o Flaco Lopes ele tem uma qualidade muito específica que é conseguir jogar mal mesmo marcando gols, né? O Flaco Lopes teve jogo que ele fez 2 gols e mesmo assim jogava partidas horrorosas. Mas o Rony, ele entra e faz algo diferente do Flaco Lopes. Repito, fez mal todas as vezes que tentou. Mas eu, interpretando pelo lado do Abel, em um jogo em que você precisa fazer alterações durante a partida, se o Rony não sair do Palmeiras nessa janela de transferências, ele será utilizado tanto quanto na temporada passada, terminando com mais de 30, 35 jogos disputados. É isso que eu quero dizer. A Leila fez todo esse movimento para forçar uma saída do Rony e não contratando um atacante titular para o lugar do Flaco Lopes, eu não tenho dúvidas de que ele será muito utilizado nessa temporada. O que é uma notícia ruim para a torcida do Palmeiras.